Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita. Peço que se inscrevam no canal, assistam aos outros vídeos. Se os vídeos ficarem longos, eu recomendo que acelerem para 1.5 ou 1.75 vezes, fica mais rápido e ainda dá para entender. Hoje eu pretendo falar sobre esse fato absurdo, ridículo, desprezível aí, que é o fato de haver a possibilidade do Danilo Gentili se candidatar para ser presidente. E que parece que ele demonstrar interesse em ser presidente é a primeira piada que ele fez na vida que teve graça, porque todas as outras foram absolutamente sem graça, absolutamente ridículas. Ele é um fracasso completo. Como humorista e também como candidato vai ser um fracasso completo, com certeza. Só vai passar vergonha. Aí pode ser um engraçadinho falar: ah, Matheus, mas você tá falando que o Danilo Gentili não tem graça, mas você também não tem graça. Você também não faz ninguém rir. Mas eu não quero fazer ninguém rir. Eu não quero ser palhaço. Não quero ser humorista. Eu quero ser um intelectual, um escritor. Então, para isso, não faz nenhuma diferença se eu sou engraçado ou não. E eu sou um bom escritor. É só ver o meu livro. Então é só vocês conferirem aqui o meu livro, Refutando o Anarcocapitalismo, que eu coloquei à venda no Kindle e, e ainda não está impresso. Eu fiz essa impressão aqui só para manusear, para ficar mais fácil, mas não lancei ele fisicamente, mas está ali publicado pelo Kindle. Então, se algum engraçadinho falar: ah, Matheus, você não pode falar que o Danilo é sem graça, porque você é sem graça também. Eu quero ser um intelectual, quero ser um escritor. Então, foda-se se eu sou engraçado ou não. Aquilo que eu me proponho a fazer, eu sou muito bom em fazer. Eu acredito que eu seja muito bom. Se você duvida, se você acha que não, você também é um fracasso, então lê aqui. Lê, analisa os meus argumentos, analisa o que eu falei e tenta refutar. Aí boa sorte, que eu já vou dizendo que você não vai conseguir. Porque para ver o meu conteúdo aqui, tem que ter muito conteúdo de filosofia política e da filosofia cristã. Então vamos lá, se vocês quiserem. Eu gosto do anarcocapitalismo. Você é um bosta. Eu vou defender o anarcocapitalismo. Então compre lá no Kindle, porque olhar só a amostra grátis, ver o primeiro capítulo também não vai. Você tem que adquirir o exemplar, ler até o final, porque tem no final que eu fecho a minha linha de raciocínio. Então você só vai saber se eu sou um bom intelectual ou não se comprar lá. Mas enfim, essa história aí do Danilo Gentili remete a outro acontecimento que foi uma coisa desastrosa aí dos últimos meses, que foi o apoio do Nando Moura ao Danilo Gentili. Ele coloca: olha, gente, isso é uma coisa muito frágil, essa candidatura que vai nos dar esperança de salvar o Brasil, porque o Bolsonaro é tão ruim quanto o PT, porque o amigo do motorista do filho do conhecido vizinho fez um roubo de galinha, desviou R$ 500 na rachadinha, então ele é tão ruim quanto o PT. Então o Brasil vai entrar em colapso e não sei o que. Aí, tá bom, mas isso aí é muito pouco comparado ao PT. Não? Aí o Nando Moura provavelmente ia falar: não, tudo bem, esses roubos realmente foram poucos, foram roubos de galinha. Mas mesmo assim, o Bolsonaro é um refém do sistema político, porque ele deu cargos para o Centrão, porque ele está fazendo tudo que o Centrão está querendo, porque ele entregou o cargo da PGR, o cargo de subsecretário-geral da administração regional, municipal, da Polícia Federal, nem não existe, obviamente. Aí entregou um cargo avulso para não sei quem que o Centrão indicou. Então o Brasil vai entrar em colapso. Então vai virar Venezuela. É a mesma coisa que o PT. Então esse discurso é absurdo, ridículo, evidentemente. Que é uma coisa que a esquerda sempre soube, que não existe candidato perfeito. Não existe o cara que vai entrar lá e vai virar um santo, que vai resolver todos os problemas do país do dia para a noite
e que tem o comportamento totalmente diferente, totalmente inédito na política. Então, você vê, o pessoal da esquerda faz até piada. Ah, o Lula roubou? Roubou mesmo, mas e daí? Lula ladrão, roubou meu coração. Eu não sei o que, o pessoal faz até piada. Mas é porque, no fundo, eles estão cagando se o Lula roubou ou não roubou. Porque o mais importante para eles é defender pautas do aborto, pauta das drogas, da destruição dos valores. Isso que é o importante. E, na visão deles, vão dizer que são bonzinhos, defendem a igualdade social, a justiça social. Então, querem ser bonzinhos. Então, o Lula correspondeu a essas pautas da esquerda. Tanto faz se ele fez um roubo de galinha, se ele... Ah, você vê algum esquerdista... Quer dizer, você até vê, né? Mas isso é 2 ou 3. Agora, nos chamados conservadores chamados de direita, 99% comete essa idiotice. Mas, assim, a grande maioria dos esquerdistas não vai ficar fazendo cu doce para votar no Lula, porque ele nomeou um empresário como vice, ele nomeou um banqueiro como ministro, ele fez não sei o que lá, que nomeou Henrique Meirelles como ministro, então não vou votar no Lula. O Lula nos traiu. Isso aí tem uns 2 ou 3 malucos puritanos da esquerda que fazem isso, mas a imensa maioria não ia fazer uma idiotice dessas. Porque o pessoal da esquerda tem o senso pragmático de estabelecer quais são os valores que são prioridade para eles. O pessoal da esquerda tem muito claro na cabeça deles o que eles querem e o que é prioridade. E a prioridade é o candidato perfeito, que vai resolver a injustiça social, vai liberar o Brasil dos Estados Unidos, vai ajudar os países comunistas. Isso aí, e que seja puritano, que seja um santo, nunca tenha falado palavrão na vida, nunca tenha roubado nem 10 centavos que caiu no chão. Isso aí não existe. Vai ser sempre o cara, você vai ter que ver o menos pior. E tem que ver o que é prioridade para você. Se o Nando Moura fosse um conservador autêntico, se ele compreendesse o que é a essência do conservadorismo, ele ia entender que no nosso contexto social a essência do conservadorismo é a proibição da maconha e do aborto. Todas as outras pautas são parasitárias, ficam girando em torno dessas, mas as principais são a proibição da maconha e proibição do aborto. O Estado caga regras, fala para as pessoas o que as pessoas podem fazer e não podem fazer, se manifestando especificamente na questão da proibição da maconha e da proibição do aborto. Essa é a essência do conservadorismo. Então, ele indicou um nomeado pelo Centrão para o cargo de subsecretário regional da cabine do escritório da PF, não sei aonde. Foda-se. Ele está lá. O país não entrou em colapso, isso aí é fato. Aliás, entrou por causa da pandemia, mas não foi nada pior do que todos os outros países do mundo por causa de uma gestão absurda, monstruosa do Bolsonaro. Não foi por causa disso, foi por causa do vírus chinês. E se fosse o governo petista, o Brasil também sofreria pra caralho. Então, o que eu quero dizer? O Brasil não entrou em colapso por causa de uma política desastrosa do Bolsonaro na economia. O que aconteceu do vírus chinês é outra história. Todos os países se fuderam para lidar com isso. Então, não é exclusividade do Brasil. Então, é uma questão moral, é uma questão do puritanismo moral, puritanismo contra a corrupção, você deixar de apoiar o Bolsonaro porque ele nomeou o candidato do Centrão para o cargo de subsecretário do gabinete do escritório da Polícia Federal, não sei de onde, ou sei lá o quê. Um cargo burocrático que quase não tem relevância para as questões ideológicas, centrais, ligados aos valores morais do conservadorismo, entre as quais a mais importante é a proibição do aborto e drogas, aborto da maconha. Então, se o pessoal tivesse isso claro na cabeça deles, o cara pode ter cometido alguns erros, não sei o quê, mas o mais importante ele está ali segurando a situação. Então, vamos apoiar. É o que a esquerda, 99% dos esquerdistas fazem e sempre fizeram, porque isso é uma coisa óbvia na política. Política é a arte do possível. Na verdade, eles falam que o Bolsonaro que os seguidores do Bolsonaro são idiotas porque acham que ele é o Messias, que ele é o mito. Mas, na verdade, quem é idiota é quem é adepto do puritanismo do discurso anticorrupção. Porque se você acha que vai aparecer um candidato que não tenha nenhum problema
um candidato perfeito, que seja um santo e que ainda resolva todos os problemas do Brasil. Então é você que está seguindo o messianismo político. É você que está seguindo a ideia do sebastianismo, do líder perfeito que vai voltar, não sei o quê. Não é o pessoal que apoia o Bolsonaro porque sabe que, apesar dos problemas, ele é bem melhor do que a alternativa do PT. Quem é iludido, quem é o maluco que acha que o presidente é o Messias, é quem acha que pode existir um presidente perfeito. Então eu não estou discutindo se você quer legalizar o aborto e drogas, o aborto e a maconha, tudo bem. Aí eu entendo que as medidas que o Bolsonaro adotou de se vender para o Centrão, não sei o que, são muito piores, porque o povo brasileiro, no geral, é dinheirista. Então, como eles são dinheiristas, a maior preocupação deles vai ser o que estão fazendo com o meu dinheiro. Ele desviou o meu dinheiro para comprar uma caixa de fósforo, então tá errado. É o meu dinheiro, então tem que respeitar o meu dinheiro. Então, se o cara quer legalizar o aborto, as drogas, quer destruir a família de milhões de brasileiros, aí foda-se. Pode ser até bom, porque se eu pagar menos impostos, eu vou poder economizar, vou poder vender droga para os viciados. Então, foda-se se vai destruir a família de milhões de brasileiros. Se o Brasil vai virar uma cracolândia. Foda-se, se estiver ganhando dinheiro, tudo bem. Então, a única coisa que não pode é desviar o meu dinheiro, desperdiçar o meu dinheiro para uma coisa indevida. Então, essa é a moralidade do brasileiro, porque o brasileiro é dinheirista. Então, isso aí eu estou falando, eu generalizei indevidamente, talvez. Não são todos os brasileiros, mas muitos brasileiros têm essa mentalidade. Que são os brasileiros que, a grande maioria que tem essa mentalidade, vai querer votar no Partido Novo e nos candidatos do MBL, porque seguem um discurso liberal, e o discurso liberal, como o pessoal que é liberal geralmente gosta de economia e fala de economia, então o parâmetro moral para eles, o respeito ao dinheiro público é o mais importante de tudo. A luta contra a corrupção é o mais importante de tudo, porque esse é o máximo de parâmetro moral que eles conseguem atingir. Então, se você parte dessa premissa, aí tudo bem você dizer que o Bolsonaro é a mesma coisa que o Lula, porque é um monstruoso, porque desperdiçou o meu dinheirinho que eu guardei. Mas se você é um conservador que sabe da importância dos valores cristãos na sociedade, que é a favor da proibição da maconha e da proibição do aborto, como Nando Moura dizia que era antigamente, você se dar ao luxo de dizer que o Bolsonaro é a mesma coisa que a esquerda, porque ele nomeou um cara do Centrão para a Secretaria do Gabinete Judiciário, não sei do que, então você está sendo idiota útil da esquerda. Você está sendo imbecil, foi imbecilizado pela esquerda e está reproduzindo um comportamento que provavelmente o pessoal da esquerda deve estar achando maravilhoso, porque é o tipo de comportamento idiota que eles querem que os conservadores tenham. Porque é óbvio que o candidato puritano perfeito nunca vai aparecer. Então, o único candidato que tem alguma, mesmo que ele não é conservador e tal, mas ele tem alguma possibilidade de vetar, por exemplo, uma legalização do aborto, uma legalização da maconha. Ele pode vetar, porque ele dialoga com os conservadores. E aí você vai abrir mão disso porque ele nomeou o cara para secretário do gabinete da Procuradoria Geral da União, não sei lá onde, porque ele se vendeu para o Centrão. Então ele é a mesma coisa que o PT. Então isso aí é idiota. É esse tipo de idiotice que a esquerda quer que os conservadores tenham. E o Nando Moura já foi idiota útil da esquerda quando ele deu entrevista pro tal dos caras do Flow Podcast lá. E que aí ele fala, ele até falou nesse vídeo do Danilo Gentili que ele ia dar entrevista para outro lugar, que parece que é bom, então eu vou lá. Tipo, foda-se, né? Vai me ajudar a aparecer. Na verdade não é parece que é bom, parece que eles são legais. Vai me ajudar a aparecer, então eu vou lá e foda-se. E, na verdade, vai lá, ele leva o público dele para um programa totalmente esquerdista, totalmente comprometido com a pauta mais importante para a esquerda, que é a legalização da maconha. Então o cara vai lá, ele deu palanque para os maconhistas, deu palanque para os defensores da legalização da maconha. Então ele já foi um idiota útil e também com esse apoio do Danilo Gentili continua sendo. Porque quem que está... depois ele falou, porque fez maior drama, se eu soubesse eu não teria ido, não sabia que os caras eram maconheiros.
Não sabia que os caras defendiam pra caralho a legalização da maconha? Ele foi porque, não, é um negócio, tem muitos inscritos, então eu vou aparecer, e foi lá, deu palanque pros maconhistas. Tanto que se você vai ver os vídeos do Nando Moura contra a maconha, a grande maioria dos comentários dos inscritos do Nando Moura são a favor da maconha. Então, porra, é óbvio, é uma coisa mais evidente. O cara tem a maioria dos inscritos de jovens. A gente sabe que jovem é merda. A gente sabe que os jovens sempre têm a inclinação a apoiar as coisas mais idiotas. E a maioria dos inscritos do cara é pré-adolescente, adolescente. E aí ele vai e num programa que também a maioria dos inscritos é desse público jovem, que os caras defendem a maior preocupação do programa é defender a legalização da maconha. O cara vai no programa e depois fica fazendo drama. Se eu soubesse, eu não teria ido, porque foi uma coisa muito ruim, e não sei o quê. É óbvio que isso vai ajudar a dar palanque para os caras que defendem a maconha. É óbvio que você vai estar sendo idiota útil das pautas da esquerda. Então, Nando Moura nunca soube exatamente qual que era a prioridade do discurso político dele. Se ele realmente tivesse consciência do que seria, na verdade, os valores do conservadorismo que devem ser protegidos em prioridade em relação aos outros, ele não faria uma cagada dessa de dar entrevista pro Flow Podcast. Ajudou a promover os defensores da maconha. E agora está cometendo o mesmo erro, porque ele está agindo sobre o Danilo Gentili como se o Danilo Gentili fosse o possível salvador da pátria. Olha, gente, para ele desistir do programa é muito difícil, então nós temos que nos engajar nessa campanha, temos que fazer muita campanha para ele convencer, ver se convence ele a desistir para ele ser candidato, porque essa é a nossa única salvação. Essa é a nossa única esperança. Nós precisamos investir na candidatura, não sei o quê. Ou seja, tá querendo, tá demonstrando aí, tem o maior simpatia, o maior apoio pelo Danilo Gentili. E quem que apoia o Danilo Gentili também? MBL, todos os defensores da maconha, todos os defensores do aborto e das pautas esquerdistas apoiam o Danilo Gentili. Então, o cara não pensa no que ele está fazendo e aí chega, e não é um conservador de verdade, evidentemente, porque senão ele teria pelo menos a preocupação em entender o que aquela situação ali vai refletir nas pautas principais do conservadorismo, que são o aborto e a maconha. Então, ele não é conservador propriamente e já foi idiota útil da esquerda em muitas situações, claramente, como essa aí da entrevista do Flow, e está prestes a ser idiota útil da esquerda novamente. Ou seja, quer dizer, já está sendo, né, dando apoio a essa candidatura. Aí chega lá, não, eu não sou do MBL. Não, igual o negócio do Arthur, do Mamãe Falei. Não, o Mamãe Falei tá maravilhoso, mas eu nem quero me iludir. É igual a mulher que já foi traída, já foi desprezada e não quer mais saber de homem. Não, não quero mais saber de homem, porque homem é tudo igual. O Nando Moura fez a mesma coisa com a Mamãe Falei. Falou, não, eu não quero mais saber de político, porque político é tudo igual. Porque eu me desiludi com o Bolsonaro. E aí vai chegar lá, o Mamãe Falei vai me... Ou seja, ele se ele tivesse um mínimo de preocupação com as pautas conservadoras, ele ia perceber que o Mamãe Falei já defende a maconha há muito tempo. O Mamãe Falei é ligado ao MBL, o MBL defende a maconha há muito tempo. Então, porra, o Nando Moura demonstrou que é contra a maconha, que é firme nessa pauta contra a maconha, no negócio do Flow Podcast, segundo o que ele alega, porque ele quer ser puritano e tal. Então, já está evidente desde o começo que aquilo vai ser contra uma pauta conservadora. Aí vai chegar lá e falar, foi uma grande desilusão, porque o Danilo Gentili deu declaração a favor da maconha, que eu não sabia, que eu fui iludido. Então, isso é tudo uma palhaçada. O canal do Nando Moura está sendo o núcleo de formação dos idiotas úteis da esquerda. Então, o pessoal que pretende fazer alguma coisa pela direita para defender o Bolsonaro tem que ter isso bem claro e tem que procurar investir e dar apoio à formação de outros veículos que possam servir como suporte para um possível governo conservador. Porque o governo conservador atual, que poderia ser conservador, vai estar enfrentando milhares de problemas, milhares de desafios aí, e que não vai dar para ser o governo ideal, nem perto do governo ideal dos conservadores. E isso aí eu já sabia desde o começo. Isso aí qualquer pessoa que tem um mínimo de informação sobre política já deveria saber desde o começo.
Então, a gente tem que se fortalecer para viabilizar um governo de direita no futuro, que é exatamente o contrário do que o Nando Moura vem fazendo no canal. O que ele vem fazendo se prestar ao papel de idiota útil da esquerda. Então, por enquanto é isso. Muito obrigado.